palavra traz paz, transforma vidas, muda ambientes. Lança sua palavra, pois ela jamais volta vazia. Olá, paz seja convosco. Venho trazendo uma palavra do Senhor no teu coração. E essa palavra ela me marcou bastante porque ela fala sobre a cura de um paralítico, que está lá em João, no capítulo 5, no verso do 1 ao 9. Você pode acompanhar depois essa história e eu vou falar um pouquinho sobre essa história e como ela marca a nossa vida, o que a gente pode fazer para que Jesus possa transformar o nosso ser através dessa palavra. E o título que eu coloquei nessa mensagem é O que estamos enxergando? O que você tem enxergado a respeito da palavra do Senhor? O que você tem enxergado a respeito das coisas que Deus pode fazer e o que Ele tem sido na sua casa, na sua vida, na sua família? Queridos, é muito sério a gente entender o que Deus quer fazer na nossa vida. A gente vê nessa palavra um homem paralítico, 38 anos, que ele estava naquela mesma situação, numa vida de sofrimento, numa vida que ele ficava só ali tentando esperar a vez dele chegar e a vez dele nunca chegava, até que um dia tem um homem que se preocupa com ele, e este homem chamado Jesus vai até ele e fala com ele: queres ser curado? Olha bem, a pergunta de Jesus foi: queres ser curado? A importância dessa pergunta revela a necessidade da gente reconhecer a situação e um desejo de mudança. Aquele homem, naquele momento, ele parou e ele começou a explicar a situação dele. Ele começou a falar: sempre que eu vou para pular naquele tanque, alguém vem antes de mim e é curado antes de mim. O foco daquele homem estava limitado ali só naquele tanque. Só naquele momento que ele poderia ser curado. Mas na frente daquele homem estava a própria cura. E ele diz para ele, Jesus fala para ele, olha a pergunta: queres ser curado? Jesus só olha para ele e fala para ele: levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente, querido, imediatamente, ele se levantou, tomou a cama e começou a andar. E nisso eu te pergunto, onde é que está o seu foco? Onde é que está o foco da espera do seu milagre? Será que está numa campanha que você faça? Não estou dizendo que você fazer uma campanha de oração é errado, mas são caminhos, que a gente deve tomar, mas não deve ser o nosso foco principal. O nosso foco principal deve ser adorar o Senhor, agradar o Senhor, viver em prol do Senhor, e as demais coisas são acrescentadas na nossa vida, não é isso que a palavra diz? Então, querido, onde está o seu foco? O paralítico estava focado no método que era conhecido, que era visível, que algumas pessoas tinham experimentado, mas a cura veio de uma fonte inesperada. A cura veio de uma forma inesperada. E é nesse momento que eu quero te passar essa palavra, que eu quero te dizer isso. O que estamos enxergando? Será que estamos enxergando só o físico? Só o que está acontecendo nas nossas vidas, na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa casa? Estamos enxergando só aquilo que vemos a olho nu? Nós devemos nos entregar ao sobrenatural. Nós devemos buscar o sobrenatural do Senhor. Nós devemos ter uma mudança de foco. Enxergar aquilo que Deus pode fazer. Mudança de percepção. O homem precisava enxergar além das limitações impostas pela tradição e pela condição daquele momento.
Aquele momento reservava para aquele homem ficar esperando ali durante muitos e muitos anos, além do que ele ficou. Porque da forma que estava, ele não ia conseguir chegar como já não estava conseguindo há 38 anos. Mas, mesmo assim, Jesus vem, desafia ele a mudar de perspectiva e acreditar em um novo caminho. Nós estamos olhando para outras coisas. Estamos vivendo em dias que estamos olhando para redes sociais, estamos olhando para pessoas que são usadas para fazer milagres, pessoas que são usadas para transformar vidas de outras pessoas. Estamos nos distraindo com coisas que não são as principais. Estamos nos distraindo com pessoas que nos fazem, ao invés de progredir, nos fazem regredir. Lembro de uma passagem também de Jesus com Pedro, que Jesus está andando sobre as águas e Pedro questiona o Senhor. Se é o Senhor mesmo, faz com que eu ande até aí, que eu vá até aí com o Senhor. E Jesus chama Pedro e Pedro começa a andar sobre as águas. Ele começa a ir até onde Jesus estava, só que naquele momento o vento sopra forte. E no que o vento sopra forte, ele se sente ameaçado pelo vento. Ele tirou o foco de Jesus. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele andava firmemente sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar o vento, a tempestade, ele começa a afundar. Então, a gente precisa entender o que estamos enxergando. O que você está enxergando hoje? Você está olhando firmemente para Jesus no meio da tempestade? Ou você está assustado com o vento? Cuidado, querido, que se você ficar olhando à sua volta, você vai afundar. Se você perder o foco de Jesus, você vai afundar. Mas se nós estivermos o nosso foco em Jesus, a pergunta dele vai ser: queres ser curado? Queres ser transformado? Queres uma mudança de vida? Queres ser salvo? E quando o Senhor fizer essa pergunta para a gente estiver focado e falar para Ele: sim, Senhor, eu quero. Que essa palavra fale no teu coração, que o Senhor toque a tua vida e que você sinta-se incomodado pelo que você tem enxergado e passe a enxergar aquilo que realmente importa, que é o nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida.